Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando nesta manhã de segunda-feira, né? Nosso programa, nossas reflexões, nosso estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E já agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pelas oportunidades, pelos encontros, reencontros que nós temos. Agradecendo a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade. Aos amigos espirituais que nos inspiram no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas reflexões, e aos amigos encarnados que estão sempre do outro lado e nos prestigiando, né? Nos auxiliando nesse trabalho, na divulgação, nas reflexões, nos incentivando a cada dia a estar melhorando. Então a gente agradece sempre, a gratidão é o que nós temos de melhor para com Deus e para com todos, para com o universo. Então fica aí o nosso abraço e já vamos aqui cumprimentando as companheiras de trabalho aqui, a esposa aqui do lado, a amiga e irmã de caminhada do outro, e a você aí, do outro lado da telinha. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, Marília, bom dia, Kátia, bom dia a todos. Bom dia, querida Kátia, bom dia, Delcio, bom dia você, querido ouvinte, que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, que nos ouvirá. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer. O nosso sentimento é de gratidão a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus por todo o ensinamento deixado para que pudéssemos seguirmos, ao nosso mentor espiritual, ao mentor dessa rádio, a todos os benfeitores espirituais que nos dão esse amparo e sustentação, que nós somos apenas as ferramentas, mas eles estão aí o tempo inteiro nos sustentando para estarmos aqui falando, aprendendo, ensinando. Então, nosso sentimento nessa manhã de segunda-feira, 11/11, é de gratidão por tudo. Que Jesus possa sempre nos amparar e nos fortalecer nesse nosso propósito de nos tornar pessoas melhores, hoje e sempre. Paz e luz a todos. Meu bom dia a todos, meus caros amigos, Delcio e Marília, muito obrigado por estarmos aqui todos reunidos em nome de Jesus para mais essa manhã gloriosa de segunda-feira, mais esse início de semana, que seja recheado de muitas coisas boas na vida de todos, que nós comecemos já esse programa já embalados pelos mentores amigos, como eu estava falando aqui com a Marília agora há pouco, antes de iniciar o programa. Nós somos dirigidos pelos mentores, fazemos, dizemos, pensamos muitas vezes coisas que nós nem sonharíamos muitas vezes em pensar, em fazer, em sentir, e a gente percebe que estamos sendo tocados de bons procedimentos pelos amigos espirituais. Então vamos fazer valer, né, esse contato que é sempre bom, que sempre nos preenche. Vamos fazer a nossa parte para que a gente possa ser merecedor dessa proteção, desse guia, né? Dessa ajuda que a gente recebe em todos os momentos da nossa vida, para que a nossa vida seja sempre maravilhosa, cheia de bons
Eu não digo só em questões materiais, porque eu acho que isso nós trabalhamos e conseguimos, conquistamos sim. Quando a gente está com boa vontade, quando a gente para um tempinho para se preparar para a vida material, a gente consegue. Mas a parte espiritual, a gente não pode se descuidar dela jamais. E a gente cuidando dela com todo carinho, como se fosse um lindo jardim, a gente consegue manter a maior parte dos dias da nossa vida, das horas do nosso dia, dos minutos das nossas horas e assim por diante, muito melhores, mais proveitosos, com bons pensamentos, bons sentimentos. E isso é o que nos eleva e que nos faz prosseguir, né, na nossa caminhada com fé e coragem. É isso aí, meus irmãos. Obrigado por mais esse dia estarmos aqui. Vamos em frente. Muito bem. E antes de Marília ler a prece, a nossa mensagem inicial, nós já temos aqui a nossa irmã, né, colaboradora aqui da Web Rádio também, a nossa querida Albertina Zacarias, nos desejando um bom dia, querida irmã. Seja sempre bem-vinda, né? Ela que colabora conosco aqui no programa Refletindo com Jesus. Todos os dias aqui nós temos este programa, sempre dirigido, né, por um irmão aí do outro lado da telinha aí nos auxiliando. Com o nosso afetuoso abraço de gratidão também. Vamos lá? Vamos lá. E dando sequência aqui, né, nas mensagens de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do Vinha de Luz, nós estamos na mensagem 106. Então, a de hoje é: como cooperarás? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa para não cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos domina até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. É uma mensagem muito tocante e que nos traz assim uma grande reflexão, uma grande meditação e nos faz também. Ligou sozinha. Aqui a televisão ligou sozinha, meu filho. Aqui, bem.
que nos faz também fazermos essas retrospectivas através da nossa própria consciência, avaliando o que fomos, como éramos há 10, 15 anos atrás, na nossa adolescência, que é o período em que todas aquelas nossas tendências, boas ou não tão boas, se eclodem, como que elas estão? Como que nós estamos conseguindo dominar? Ou se estamos dando vazão cada vez mais a tudo isso? E é tão interessante que eu lendo essa mensagem aqui, essa exortação de Paulo, né? Aliás, a mensagem de Paulo e a dissertação de Emmanuel vem bem a calhar com o tema de hoje do Evangelho. Como que nós estamos? Porque nós sabemos que temos essa influência. A Kátia já falou sobre isso há pouco, né? Dos benfeitores que estão aí nos amparando, nos sustentando, intuindo, colocando palavras em nossa boca que nós nem sequer tínhamos pensado, mas isso também não é só pelo lado bom e belo da vida, não é só para as coisas divinas e edificantes. Também há aqueles. Nós vivemos nessa corda bamba, nessa polaridade constante, em que estamos bem falando das coisas belas do Criador e, numa fração de segundo, já estamos de mau humor ou com maus pensamentos. Agora, o que cabe aí? A oração e a vigilância, ou a vigilância e a oração, não importa a ordem, mas é um pouquinho do autoconhecimento para nós entendermos como que nós estamos, como está o nosso procedimento. E esse mal que tanto aqui ele fala que tanto existe fora e dentro, é claro que o mal que nós praticamos fora é aquele que está lá dentro de nós, bem quietinho, que nós muitas das vezes nem sequer nos damos conta que temos ainda, mas dependendo ali do que o outro fala, de como pisa no nosso pé, a gente já deixa essa nossa fera que aparentemente estava adormecida falar mais alto. Então, requer esse autoconhecimento, essa reflexão como estamos, como está. Basta a gente pensar o que aconteceu na nossa vida e há 6 meses atrás, qual foi a nossa atitude? Algo assim que não nos deixou bem, que foi uma coisa que nós devíamos ter revidado, nós revidamos, entramos em oração, pedimos amparo da espiritualidade. Então, tem várias formas da gente estar fazendo essa avaliação. Aquilo que nós manifestamos fora, que seja através da palavra, de responder mal ao outro, a falta de paciência, a intolerância, é tudo isso que está aí guardado, armazenado dentro de nós, e que só está esperando esse gatilho para jogarmos para fora, para o universo. Então, como nós já lemos muitas vezes, a espiritualidade nos diz lá, né, no Livro dos Espíritos, que nós temos nuvens de testemunhas. Então, nós também temos esses nossos companheiros que estão aí, somente esperando essa oportunidade de nos fazer companhia e sorrir com a nossa queda, ao invés de nós estarmos nos vigiando e trabalhando para a nossa melhora. Então, cabe aí a gente estar se avaliando e se conhecendo e colocando, né, nessa balança, ou escrever mesmo, como muitos terapeutas até falam, né, para a gente, que a gente escreva aquelas, não só esse caderno das coisas que nós precisamos vencer, mas também das conquistas que nós fizemos, como foi o nosso dia. É interessante porque no curso aqui, todos nós aqui fizemos o curso, e a gente também tinha, né, a nossa caderneta pessoal que a gente coloca ali, e é interessante porque quando passa muitos anos e a gente vai reler, a gente vê, nossa, olha, que vergonha, eu fazia isso aqui, olha, eu consegui superar, graças a Deus, eu já não faço mais. Ou às vezes a gente fica decepcionado com algo que a gente fazia e ainda continua fazendo, mas porque talvez a gente não lê a caderneta com
com constância para estar fazendo essa avaliação e estar lembrando que ali é algo que a gente tem dentro da gente como um vírus que precisa ser combatido, né? Ele precisa ser combatido, porque ele está ali presente e só esperando o momento. E que é de uma maneira tão sutil que nós não percebemos. E é por isso que há aí as violências, as discussões, muitas das vezes que começa do nada, né? Entre aspas, a fechada no trânsito, as coisas aí, os homicídios, as coisas violentíssimas, e que a gente que está de casa, a gente fala, meu Deus, olha, por causa disso, que besteira. Mas a gente não sabe o interior daquela pessoa, como que está sobrecarregada com essa falta de oração, de vigilância, de autoconhecimento, de autodomínio, para nos momentos difíceis a gente não se deixar levar. Mas é isso aí que, se alguém quiser complementar... Não, faz a peça. Então, nós já vamos assim, né, serenando os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai Celestial por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos foi concedida, a Jesus, nosso Mestre por excelência, nosso modelo e guia, aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, que possa estar nos amparando, nos fortalecendo, nos dando a intuição necessária para estarmos cada vez mais nos avaliando, nos vigiando, nos advertindo, para que, embora nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas que nós possamos estar nessa amizade tão constante com o nosso mentor, para que nós possamos também ouvir os seus apelos. Nos momentos difíceis pelos quais passamos para não sucumbirmos. E já agradecendo também ao mentor dessa rádio, essa porta de oportunidade para aprender, ensinar, crescer, refazer, pensar, avaliar, que ela possa estar sempre de portas abertas, amparando a todos que por aqui passam, e também aqueles que levam a palavra do Consolador prometido. Vamos agradecendo também aos nossos irmãos encarnados, aqueles que nos acompanham, não só hoje, mas no decorrer de toda a semana, que estão sempre aí, ouvindo os programas que ficam aí gravados, ou que acompanham os nossos irmãos, agradecendo também os nossos companheiros, a Kátia, o Delso, pela oportunidade, pelo aprendizado, e a Ti, Pai, nós já vamos colocando em nossa vida, em Tuas mãos, dirige os nossos passos, assim como fizeste com Seu Filho amado Jesus de Nazaré, nós já vamos Te louvando com a prece que o Seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então já tem aqui conosco também a nossa querida irmã Vera Lígia, né, nos dando um bom dia, desejando paz a todos nós. Seja sempre bem-vinda, nossa querida colaboradora Vera também, que tem aqui o programa Eu, Você e Emmanuel, né? Eu acho que essa semana, se não me engano, na quarta-feira, eu vou ter a honra de estar com eles. Se não me falha a memória aqui, né? Albertina, já falei, né? Então, Kátia, um ponto do Evangelho, Kátia. Sim, vamos lá, deixa eu ver aqui. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Itens 3 e 4, o Cristo.
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, para com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Continua aqui o texto, né, mas já está bom, porque o tempo corre sempre, né, e a gente precisa só de buscar nessas poucas palavras que a gente consegue absorver aí a reflexão, o ensinamento, a profundeza das lições do Mestre Jesus. Ou seja, Jesus veio nos mostrar para nós toda a lei de Deus, que se resume numa questão muito simples, que é o amor. Enquanto Moisés precisou de trazer algum código, um código de conduta moral, um código de conduta para um povo imenso, que tinha até começado a adorar vários deuses, né, sendo ali, estando ali, né, morando junto com egípcios que adoravam vários deuses, até mesmo o povo que era chamado povo de Deus, vamos dizer assim, né, o povo escolhido, o povo eleito, o povo das profecias, já estavam se tornando idólatras. Quando Moisés teve o seu chamado, né, teve a sua iniciativa, né, de vida diferenciada, obedecendo a Deus, pedindo a Deus, né, que lhe desse a luz e o entendimento para a sua missão que estava ali predestinado. Ele trouxe depois, né, de muita oração, depois de muita meditação, ele trouxe aquela tábua dos 10 mandamentos, que ali era um código de conduta moral, mas também já começava a criar no coração daquelas pessoas a eleição de um único Deus para amar, para respeitar, para prestar obediência, para prestar sua devoção, seu agradecimento, enfim, tudo aquilo que a gente deve a Deus, porque nos criou. Então, Moisés ele começou a lhe dar uma direção, e era uma situação muito complicada, uma situação bem difícil para ele. Ele tinha uma autoridade diferenciada, ele era um homem de palavra enérgica, mas ele conseguiu, né, de qualquer forma, mesmo com todas as dificuldades que ele enfrentou, ele conseguiu estabelecer algumas questões ali para aquele povo tão rebelde, tão cansado também, tão sofrido, né? Então, o temor que eles tinham, né, de uma nova vida que eles iriam enfrentar, de um novo local que eles deveriam se estabelecer, deixando para trás, mesmo que uma vida de muito sofrimento, eles estavam habituados a ela, porque a gente sabe muito bem, né, gente, como é difícil a gente se abrir para o novo. E você deixar a sua vida, né, que você queira ou não queira estar estabelecido, já sabe a sua rotina, sabe o que o próximo dia você vai fazer novamente, você se debandar de um local com a sua família, com pais, filhos, esposa, esposo, com todos os seus bens ali, as coisas que você pode carregar. Então foi uma situação bem complicada ali para Moisés auxiliar aquelas pessoas
e começarem, inclusive, a já ter aquelas primeiras reminiscências no seu coração, na sua mente, de um Deus único. E aí veio Jesus, depois de muito tempo, muitos séculos, já estabelecido no coração de todos o Deus único. Jesus trouxe que o Deus não era castigo, não era temor, não era aquela pessoa, não era aquele ser, né, que iria castigar. Simplesmente o que nós precisaríamos era de amar a Deus, assim como Deus nos criou, e amar a Ele, e Ele nos ama, né, mostrando que Ele nos ama infinitamente. Então Jesus trouxe um outro significado de Deus para nós, e comprovou, né, o amor de Deus para com todos nós, porque trouxe Ele para nos auxiliar no nosso direcionamento espiritual, nos mostrar um outro local que nos aguarda depois dessa vida, para que nós não desanimássemos no caminho, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. Isso até nos dias atuais, naquela época era sofrimento, hoje em dia temos um sofrimento diferente daquele povo que caminhou no deserto, que tinha ali na sua alma gravado uma sorte, né, de sofrimentos, uma questão bem intrínseca quanto à questão do seu passado no seu coração. E estava continuando o sofrimento no jugo de outro povo dominador, mas que Jesus mostrou que haveria para eles uma saída de todo aquele sofrimento, que era um local que os aguardava. Se não era possível estabelecer, né, um reino material, mas Jesus plantou o reino espiritual no coração de todos. Hoje nós temos sofrimento ainda, todos nós passamos pelo nosso deserto, vamos dizer assim, nosso sofrimento pessoal, nosso sofrimento moral. Como disse a Marília, nós temos muitas questões morais para trabalhar dentro de nós. O nosso sofrimento, muitas vezes nós somos dirigidos mesmo, a maioria do tempo nós somos dirigidos pelos espíritos amigos. Às vezes a gente tenta se esforçar para fazer o melhor, mas nem sempre a gente consegue. E se não fosse por inspiração do alto, não sei o que seria de nós. Então Jesus trouxe para nós já daquele trabalho grandioso que ele teve naquela época, que reverbera até os dias de hoje, para que a gente plantasse no nosso coração, em definitivo, o reino de Deus. Que cada ser plantasse em seu coração o reino de Deus. Que as práticas que nós fizéssemos seriam daquelas pessoas que já implantaram o reino de Deus dentro de si. Ou seja, seriam práticas de amor, do bem, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, da compreensão, do amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, seria um looping de amor, vamos dizer assim, que o amor partiria daqui, iria para cima, iria para o próximo e voltaria para nós. Então, isso criaria um looping de amor. Cria-se um looping de amor, né? Quando a gente faz quando a gente tem essas atitudes, né, do bem, do amor. É difícil para nós ainda, sim, é difícil até nos amarmos, que dirá amar o nosso próximo. Mas nem por isso a gente deve desanimar na nossa caminhada. Estamos aqui para isso mesmo. Para melhorar o nosso íntimo, para nos libertarmos das nossas fraquezas morais, fraquezas de todas as formas. Todos nós temos elas em maior e menor grau. Para o outro, a nossa fraqueza pode ser leve, pode ser uma coisa simples de resolver, mas para nós sempre é mais difícil, porque é a nossa própria fraqueza, a nossa própria dificuldade, que se fosse fácil, a gente eliminaria completamente, nem no menor tempo possível, mas nem sempre é assim. Então Jesus, quando veio, ele veio para implantar a lei do amor, veio para cumprir a lei de todos os profetas, desde do que o profeta Isaías já mencionava naquela época, né? Que ele vinha, já falava muito, né, sobre o Messias, e tantos outros profetas se falava-se sobre o Messias. E as pessoas sempre esperavam o Messias. Tem povos que esperam o Messias até hoje, porque não aceitaram Jesus. Mas para nós que já aceitamos Jesus como nosso mestre, guia, modelo do mundo e nosso salvador, vamos continuar na nossa jornada pessoal, para que a gente possa implantar dentro do nosso próprio coração o reino de Deus e fazer na Terra um localzinho melhor de viver.
É isso aí, muito bem, Kátia. Belas reflexões. Nós vamos agora dar início ao nosso tema do Evangelho, né? Depois desses ordens maravilhosos feitos por Marília e pela Kátia aí, através do ponto do Evangelho e da mensagem inicial. Nós que estamos aqui no último capítulo, né? O capítulo 28 do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas, né? Nós estamos no item 18 já, para corrigir um defeito ou para pedir a corrigenda de um defeito, aí varia de tradução do Evangelho. O meu aqui é para pedir a corrigenda de um defeito. Da Marília para corrigir um defeito, né? Então, veja que está aqui nas nossas mãos duas interpretações diferentes, que é a mesma coisa, né? Então, mas é interessante que esse capítulo aqui ele vem muito nos auxiliar também nas palavras aí que Marília já iniciou na leitura, né? A mensagem de Emmanuel, a Kátia no ponto do Evangelho, trazendo para nós esclarecimentos das dificuldades que nós ainda encontramos, que estão latentes dentro de nós, porque nós estamos veementemente lutando contra esses defeitos que ainda carregamos internamente, né, que aqueles mais nocivos à nossa condição espiritual não são aqueles aparentes, né, mas são aqueles que ainda estão latentes dentro de nós e que teimam em estar se eclodindo aí, né? E nos impedindo também de refletir, de aprender, de crescer, né? Como foco do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que são sugeridos, assim, que são formas que alimentam muitos defeitos de nós, né? São os pais de todos os defeitos, são esses aí, né? Primeiro o orgulho, a vaidade, né? E aí o egoísmo, né, que é o maior de todos, e aí a gente vai desencadeando essas dificuldades que nós temos. Mas felizes são aqueles que já aprendem, que já compreendem a necessidade de transformação, que já tem esse encontro com ele mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo de Platão, né, de Sócrates, de tantos filósofos. Conhecer a nós mesmos é um processo difícil, é um processo lento, é um processo que a gente tem que, no dia a dia, a gente tem que ir refletindo, a gente tem que ir buscando, a gente tem que ir repensando tudo aquilo, fazendo uma autocorreção, um autoexercício, né, para a vida. Porque nós somos fruto de nós mesmos, nós viemos de encarnações que nós, às vezes, nem sequer sabemos, né, frutos dessas encarnações, plantios que nós fizemos lá atrás e que não corrigimos a tempo, e hoje estamos aqui para sanar tudo isso, né? A vantagem, ou seja, o mérito da encarnação é exatamente isso, é nos auxiliar a crescer. E esses defeitos nós trazemos, são germes que estão latentes dentro de nós. Então, o Evangelho diz assim, para corrigir a corrigenda de um defeito, para pedir. No prefácio diz, nossos maus instintos são resultado da imperfeição do nosso próprio espírito, né? E não da nossa constituição física. Caso contrário, o homem estaria livre de qualquer tipo de responsabilidade. Nosso aprimoramento depende de nós, pois todo homem que goza plenamente de suas faculdades tem liberdade de fazer ou de não fazer qualquer coisa. Para praticar o bem, falta-lhe apenas sua própria vontade. Capítulo 15, número 10, capítulo 19, número 12. Então, é isso que eu já abordei no início, né? Que eu já fiz aqui uma abordagem no início, são essas condições difíceis, né? Que nós estamos lutando, que nós estamos trabalhando para vencer e que nós contamos dentro da escola de aprendiz do Evangelho com um aliado interessante e importante para nós, que é a busca do conhecimento. Disse Jesus, conhecereis a verdade e ela os tornará livres. Quando nós vamos instruindo, nós vamos buscando, né, o conhecimento, nós passamos a ter essa consciência, né, de que nós ainda somos ínfimos diante de muitas coisas, mas que nós temos oportunidades. Nós somos importantes para Deus. Se Deus não ligasse com nós, Deus não desse importância para nós não estaríamos aqui.
E se estamos aqui, é uma oportunidade valiosa de caminharmos, de fazer essa interação com os amigos espirituais que nos auxiliam, né? Às vezes nós estamos entorpecidos, nós estamos cegos espiritualmente falando, somos mudos, surdos espiritualmente falando, e não damos essa vazão, não damos essa atenção, essa observação às coisas do espírito. Lutando sempre por uma matéria cada dia mais bonita, mais perfeita, mais equilibrada, nada contra, nós temos que cuidar do nosso corpo, ele é templo espiritual, mas nós temos que saber que o espírito predomina sobre todas as coisas. Quando a gente começa a alimentar das coisas espirituais, parece que o nosso corpo vai se iluminando e nós vamos nos tornando lindos, maravilhosos. Nós nos tornamos pessoas, ainda que não constituída fisicamente linda, mas o interior reflete sobre o exterior. Né? Olhamos aquela pessoa que não é tão aperfeiçoada, mas quando ela abre a boca para conversar conosco, nós apaixonamos. Que palavras lindas, que pessoa iluminada. Por que será isso, gente? Será que nós já nos questionamos sobre isso? Nós fazemos uma imagem bela de Jesus pelas informações físicas que nós temos, mas nós sabemos que naquela época não era tão assim. Os tempos eram outros, as dificuldades muitas. Jesus era lindo por dentro, que refletia por fora aos olhos de todos. Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar, né? E esse aliado da Escola do Aprendiz, como eu vinha dizendo aqui, é que nos coloca diante de pé, firmes, seguros, diante de tudo que nós temos que vencer. Marília tocou no ponto culminante aqui da nossa caderneta pessoal, do nosso caderno de temas, que nos ensina a escola, nós temos que aprender a desenvolver. E eu me lembro aqui que eu tinha uma luta terrível com as primeiras palavras da caderneta. Eu acho que eu fui o último aluno a colocar uma escrita, um pequeno trecho na caderneta, porque eu lutava em falar dos meus defeitos. Eu acho que eu me achava o máximo, não sei se era assim, ou o que era. Que eu tinha tanta dificuldade de escrever. Para mim já era perfeição em fato. É verdade. Hoje eu tenho vergonha de olhar a caderneta. Tenho vergonha que a minha caderneta está aqui, como a dela, como a nossa estão aqui. Né? Mas não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho, porque está admitindo e está superando, né? Mas assim, eu fico olhando, eu lembro que eu fazia um curso aqui numa cidade vizinha aqui, que era até em Suzano, Cátia, você conhece? Eu descia aqui, beirando a linha do trem que conduz aqui para Suzano, aqui, e tinha um campo de futebol aqui, eu vou contar ao vivo aqui, eu já contei isso na escola, né? Tinha um campo de futebol onde as crianças brincavam, os rapazinhos, adolescentes, e eu tinha que passar entre a linha e o campo ali, na pista ali, né, andando de pé para ir para a estação, e a bola vazou do campo para a pista, e a criança lá de dentro, o adolescente, gritou: tiozão, pega essa bola para mim. Eu me irritei com aquela forma daquele rapaz de falar e deu vontade de pegar a bola e tiçar para lá dentro da linha do trem. Ao invés de devolver, olha que ignorância. E para mim relatar isso. Queria ser chamado de garotinho. Então, meus irmãos, é isso que está ainda. A gente tema em falar, em lutar, né? O espírito não pode ter vergonha de falar de suas dificuldades, não. Ele está aqui para lidar com as suas dificuldades. Espírito que já quer ser santo, ó, não existe, não tem, não é santo, não. E o Evangelho está aqui nos ensinando a corrigir defeitos, né? Nos dando esse prefácio aqui sobre os defeitos. E nos ensinando a orar para nos libertarmos dele. Então, para passar para os meninos, eu vou fazer a prece aqui e logo em seguida eu deixo para vocês complementar, que eu sei que também lutam, né? Porque tem seus desafios internos, né? A prece aqui do Evangelho está no capítulo 19, para a gente, né, inspirar nessa busca incessante de corrigir esses defeitos. Nos diz aqui: deste-me, ó Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem e o mal. Ora, desde que reconheço que algo é meu, sou culpado se não me esforçar para resistir a ele. Perseverai-me
Preservai-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam tentar-me a perseverar neles. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a 3 pontinhos, a gente coloca aquilo, se é jogo, se é bebida, se é Furto, furto, né? ou se é Maledicência, isso, né? coloca ali. E se não resisto a essa atração, é pelo hábito que contraí de ceder a ela. Não me criastes culpado, pois sois justo, mas sim com uma igual aptidão para o bem e para o mal. Se seguir o mau caminho, é em consequência do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem e, assim, de mudar a rota. Meus defeitos atuais são um resto de imperfeição, das imperfeições que mantive de minhas existências procedentes. E meu pecado original, do qual posso desembaraçar-me por vontade própria e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis. E, sobretudo, tu, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo no caminho de aperfeiçoamento que deve aproximar-se dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, concedeu-me a atual existência para servir ao meu aperfeiçoamento. Bons espíritos, ajude-me a aproveitá-la, a fim de que não seja uma existência perdida para mim, e que quando Deus quiser tirar-me dela, eu saia melhor do que entrei. Capítulo 5, versículo número 5, capítulo 18, número 3. Nossa, essa oração é comovedora, né, gente? Ela toca profundamente na gente, porque, olha, só um espírito de alta grandeza espiritual, só um espírito iluminado para nos ditar uma prece dessa grandeza, né? Nos auxiliando. Bom, eu passo para vocês aí, a Célia que nos chega aqui também. Desculpe o atraso, queridos irmãos, excelente dia e semana para todos nós. Não tem atraso, né? Nós estamos todos no caminho, né? A gente que agradece a tua... Na hora certa e no momento certo. Tá bom, minha querida? Kátia, Marília... Então, deixa eu só pegar o gancho aqui, né? Você já falando, e eu sei que Kátia tem muito o que falar e nos ensinar, e como eu já disse anteriormente, é claro que tudo isso é decorrente ainda dessas nossas imperfeições, de achar que somos a última bolacha do pacote, né? Então, a gente nem sequer admite que tem defeitos. E quando nos deparamos com ele, é claro, quando admitimos e percebemos que temos muito mais do que o que nós imaginávamos, é muito difícil de admitir, porque admitir, a gente acha que a gente está se colocando num grau de inferioridade que o nosso semelhante, sem se questionar e sem perceber que o outro tem tantas dificuldades como a gente. E que quando nós admitimos que temos, nós já começamos o processo de redenção. Mas isso não é uma vez na vida, não é quando estamos fazendo o curso, é toda vez que nós percebemos que estamos caindo, que cedemos àquela nossa dificuldade, àquela tentação, que nós nem sequer em fração de segundo nós cometemos, é pedir perdão a Deus e corrigir. Isso aí são os resquícios de tudo que nós fizemos, das nossas quedas anteriores, e que agora, já mais desperto, nós percebemos e reconhecemos e combatendo agora, fazer um propósito, né? Se for preciso, eu já fiz isso, então fica aí a dica para quem estiver nos ouvindo e quem quiser fazer. Coloca lá o calendário lá na geladeira e cada dia vencido, risca lá, mais um dia vencido. E não importa qual é a sua dificuldade, mas todos nós podemos fazer. Então, só para complementar aqui,
eu comecei a reler as obras de André Luiz, que eu sou assim fã de carteirinha, nos ensina muito. E eu estava vendo aqui, né, a gente vê as dificuldades que cada um traz e cada um de nós temos. E até esses espíritos que passaram pela Terra, que muito nos ensinam, eles também tiveram suas dificuldades a serem vencidas. Então, André Luiz, lá ao ser resgatado nas zonas umbralinas, ser levado para o nosso lar, ele teve todo o amparo, todo o socorro, foi atendido, né? E no dia seguinte que o Clarencio foi visitá-lo, já depois dele já um pouquinho mais recomposto, e Clarencio pergunta: como vai, meu filho? Como você está? É claro, né? Ele já não estava mais lá comendo as ervas e nem aquela, como diz no próprio livro, né? Bebendo aquela água que era uma verdadeira lama e se lamentando ali, ouvindo aqueles horrores que ele ouvia, a acusação de suicida. E ele, ao invés de agradecer, de fazer uma avaliação de que ele já estava, pelo menos, numa condição melhor e num ambiente melhor, ele começou as lamentações, o muro das lamentações, né? E aí, que coitado sou eu, que isso, que aquilo, e reclamando da família, né? E minha querida Zélia, que é a esposa dele, né? Deve estar lá chorando a minha falta, e ela disse que morreria se eu a deixasse. Então, ele tinha consciência que ele estava desencarnado. Mas ele, ao invés de olhar pelo lado positivo, que ele tinha tido esse socorro e esse amparo, ele foi se lamentar. Então, o Clarencio, né, deixou ele se lamentar à vontade, não dando muita importância, e depois refaz a pergunta, né? E depois de longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-se para elucubrações mais sadias, enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência. Meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição? Tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa melhor? Aí ele refez a pergunta. E André Luiz, envergonhado pelas suas lamentações, ele responde: contente por me sentir desculpada da maneira de criança que deseja aprender. Respondi, confortado. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Eu achei esse ponto aqui muito tocante, porque vem de encontro com o que nós estamos abordando, que é aquela nossa mania de bater na mesma tecla, que mesmo que 99% das coisas esteja tudo a contento, tudo saindo como nós gostaríamos, mas nós vamos sempre naquele pontinho escuro ali que ainda tem no lençol branco. Né, de lamentar, ou de falar mal do outro, ou de ver o que o outro tem de negativo, como se nós fôssemos, né, assim, a referência do momento, e nós não somos. Então, se nós formos a referência dentro do nosso lar para os nossos filhos, com certeza já terá de bom exemplo, e eles serão também referência para os nossos netos e assim sucessivamente. E fica aí o meu agradecimento e eu passo a palavra para a nossa querida Kátia. Obrigada. É o nosso bom dia da nossa irmã. Eu ia falar isso agora. Eu falei, ia tomar a liberdade de falar. Um bom dia para a Cristina. Sábado estive com ela, foi um encontro rapidinho lá no centro, mas foi muito bom rever a Cristina. Um beijão para você, querida. Viu, tudo de bom, uma excelente semana. E obrigada aí por estar com a gente hoje. Então, seguindo esse tema, não tem mais muito o que dizer, né? Porque o Delcio e a Marília já trouxeram para nós muitos esclarecimentos sobre essa questão da correção do defeito. Já vem falando desde o início do programa, né, sobre a caderneta. E a caderneta, até inclusive, eu vou procurar para ver. Me deu curiosidade agora, porque
Eu anotava muita coisa, meu Deus. Não é vergonha, porque essa sou eu, né? Eu tenho que admitir meus erros, minhas falhas, e eu tenho que olhar para ver, né? Fazer um balanço geral, como diz o outro. E é isso, a gente não pode culpar ninguém, né? Sobre essas questões dos defeitos que a gente carrega dentro de nós. Uns podem culpar os pais que não educaram direito, o contato com a família, porque eu aprendi dessa forma, eu vou fazer dessa forma, e eu aprendi assim, não tem como mudar, mas a gente sabe que tem sim. No curso, né, que eu fiz, até inclusive o Delson era o secretário do curso, né, Delson? E eu lembro que a Kelly, que é a nossa dirigente, falava muito sobre a síndrome de Gabriela. Primeira vez que eu ouvi isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Aí a gente aprendeu que a síndrome de Gabriela não deve ser aplicada aos espíritas, e nem a qualquer pessoa, porque a gente não pode ver que uma situação está errada, nós estamos agindo com equívoco, nós estamos causando transtornos à nossa própria vida e continuar insistindo no erro, né? Não. Então a gente tem que se libertar da síndrome de Gabriela. A gente não pode morrer assim, a gente pode desencarnar diferente, né? Então, isso que a gente vai aprendendo. E os espíritas, eu falei espíritas, né? Não que todas as pessoas não tenham que desempenhar esse papel de melhoria pessoal, tem sim, não importa onde quer que estejam professando as suas liberdades de religião, ou de não ter religião, enfim. Mas quando a pessoa sente a necessidade de se transformar, se tornar uma pessoa melhor, isso no centro espírita é extremamente incentivado, por conta da necessidade que nós temos de buscar a nossa melhoria, tirar o homem velho de dentro de nós, para incutir todos os sentimentos, renovando e se tornar o homem novo. Aquele que dali para frente vai tentar fazer uma vida melhor, ter reações melhores diante da vida, diante dos processos da vida. Então, no centro espírita é muito incentivado essa questão da reforma íntima, da reforma interior, a reforma pessoal, ou seja, de se tornar uma pessoa melhor. Não, todos nós não queremos nos tornarmos pessoas melhores, sermos bons, eficientes, resolvermos as questões com calma, com tranquilidade, porque a gente vê quando a gente reage em uma situação de uma forma negativa, a gente se arrepende. Ou seja, todos nós temos uma necessidade, né, quando já surge aqueles lampejos de que você não é a pessoa perfeita nesse mundo, então você já começa a sentir a necessidade de melhoria. E não adianta nós colocarmos a culpa no próximo, nem no pai, nem na mamãe, nem do tio que te criou, nem no primo que te alimentou, enfim, não, nem no desconhecido ali que te adotou. Não adianta colocar a culpa no seu próximo, principalmente aquele que estendeu a mão para você. Por mais errada que você acha que a pessoa tenha defeitos, por mais errada que ela age na vida, ela não é a culpada pelo que você é, tão somente. Porque você chega no momento da sua vida que você pode se melhorar como pessoa. Nós somos herdeiros, na verdade, de nós mesmos, e é isso que ensina a lei da reencarnação. Se somos orgulhosos, o orgulho não é o orgulho que nos é passado, nós não precisamos de adotar como estilo de vida. Se nós trouxermos isso no nosso espírito, isso é nosso. Se a gente está convivendo com uma pessoa orgulhosa e nós somos orgulhosos, isso é nosso, não é da pessoa que nos criou, não é daquela pessoa que a gente está convivendo diariamente no trabalho, não. Isso é nosso. Porque a gente enxerga no outro o que está cheio ainda em nós. O nosso copo está cheio de veneno. O outro tem veneno, você está enxergando isso nele, então o seu copo também está cheio de veneno. Então, faça favor de criar o antídoto. E isso é pessoal, isso não é o outro que vai te trazer, você não vai comprar na lojinha, no supermercado, não. Isso é você que vai combater sozinho. Essa é a nossa árdua tarefa terrena. Então, a gente precisa de enxergar em nós o nosso próprio veneno, aquilo que nos faz mal, que nos faz sofrer, que traz uma sorte de problemas aí para a gente, né, se melhorar na nossa encarnação, mas esse é o nosso papel. E que lindo papel, porque fazer esse trabalho de formiguinha diário, gente, nossa, é muito bacana. Melhor ainda quando a gente consegue vencer as nossas más tendências e inclinações. Melhor ainda para a gente, né? Muito mais proveitoso. A gente não veio aqui para vigiar a vida do próximo.
Quando Jesus disse vigiar e orar, eu já vi pessoas interpretando isso tão equivocadamente que eu ri. Porque a interpretação, né, de determinadas pessoas era de que você tinha que vigiar o próximo mesmo. Eu pensei, não é assim, né? Pensei comigo, meu Deus. Então, graças a Deus que a gente pôde conversar sobre isso. Eu falei, olha, na minha crença é diferente. A gente tem que se vigiar e vigiar os nossos próprios pensamentos. A pessoa, opa, como assim? Então, não é... A gente não precisa de se preocupar com o próximo, sabe? Porque o mal dele cabe a ele mesmo. Até o nosso filho, a gente tenta criar com um modelo que a gente quer impor, mas ele vai acatar se ele quiser. E eu lembro muito de uma frase do meu pai, inclusive, que meu pai falava isso pra gente. Eu tenho 2 irmãos consanguíneos e os 2 ouviram também do meu pai. Quando nós fizemos 12 anos. Meu pai chegava da gente e falava, olha, eu fui a primeira que eu sou a mais velha, né? Olha, a partir de agora você é responsável pelos seus atos. O que você aprendeu até agora? Meu pai falava muito da questão espiritual, né? Meu pai não frequentava muito o local que a gente frequentava naquela época, que era a igreja protestante, mas ele queria que a gente seguisse. Então ele falou, olha, o que você aprendeu até agora de temer a Deus? A gente acreditava, né, num Deus assim mais castigador, né? Por conta dos ensinamentos que eu recebia naquela época. Então, se você tem, meu pai fala, se você tem temor a Deus, você não vai fazer coisas erradas, porque você sabe que Deus castiga, porque você vai sofrer a pena de talião, é olho por olho e dente por dente. Então, daqui para frente, cabe a você responder pelos seus atos. Eu engoli grosso, tá bom, né? Mas, de uma certa forma, o que eu aprendi? Que realmente eu era responsável pelos meus atos, não era mais o meu pai. Eu já tinha plena consciência de tudo que eu estava fazendo. Se eu era rude com alguém, era eu mesmo que iria sofrer, porque não era meu pai que ia pedir desculpas por mim. Eu que tinha que ir lá e pedir desculpas. Eu ia ter que chegar lá na pessoa e falar, olha, desculpa, eu errei com você, eu fui grossa, eu fui mal educada, eu fui mal criada. Então, era eu que deveria, né, fazer esse papel. Então, é isso, gente. Corrigir os nossos defeitos é o nosso dever, cabe a nós mesmos. O tempo já está chegando no fim aqui, então a gente sabe que a nós cabe a nossa própria correção. Não vamos colocar culpa em ninguém, porque ninguém é culpado pelo que nós somos hoje. Hoje eu tenho mais de 50, então eu não vou poder falar, ai, fulano me criou mal, cicrano me ensinou de forma errada, ai, por isso que eu sou assim. Não, sem chororô. Seja você mesma, assuma seu erro. Kátia, vai em frente e corrija-se. Inclusive, daqui a pouco eu vou lá ver minha caderneta. Tem que ver, né? Ai, meu Deus. E a gente vê como que isso é tão interessante, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência desde que viemos lá do plano espiritual e que encarnamos, que por quê, né? Vamos aí só relembrar, por que a criancinha, eu não sei se aqui alguém já fez isso, se já fez, também não precisa falar. Mas aqui, quando a gente vê, né? A criancinha ali que está ali brincando com os coleguinhas e pega um carrinho escondido, um brinquedinho escondido e esconde em algum lugar para depois levar para casa. Quer dizer, por que ele sabe que o brinquedo do colega não lhe pertence, que ele vai fazer aquilo escondido? Então, se ele não tivesse consciência que aquilo é errado, ele não precisaria esconder, não é mesmo? Então, basta a gente relembrar isso aí. Quem já passou por isso na infância, teve um parente, um filho que já fez isso. Então, a gente vê que o meio pode até influenciar até um certo ponto. Porém, nós somos os herdeiros de nós mesmos e temos a rédea do nosso destino. E só cabe a nós conduzir esse nosso destino. Sempre lembrando, né, do que fazemos ainda, que nos envergonharia se estivéssemos diante do Criador. E não precisa nem estar diante do Criador, basta a gente olhar no espelho e falar, hoje eu fiz isso e isso, e daí a pouco começa a baixar a cabeça, a gente já vê que nem precisa estar, né, face a face com Deus, porque esse Deus, ele está dentro de nós mesmos. Muito bem. Bom, estamos chegando ao final, né? O programa hoje foi bastante reflexivo para todos nós.
agradecendo as irmãs que estão aqui ao vivo, agradecendo aqueles que vão chegar no gravado, a Kátia, a você, Marília, e eu vou me despedindo aqui para os próximos encontros, assim, com a permissão de Deus. Até a próxima. Eu também já me despeço agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muitas reflexões. Eu também desejo uma excelente semana, um bom dia a todos, até a próxima, que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja com todos, e vamos colocando nas mãos de Jesus mais esse programa, para que possa alcançar o maior número de pessoas, que possa alcançar os nossos corações também, e que a gente aprenda a ser uma pessoa melhor, com humildade, reconhecendo, né, as nossas culpas, nossos erros e as nossas falhas. E é assim que Jesus espera, que cheguemos a Ele com amor e com humildade. Uma boa semana a todos, fiquem na paz de Jesus, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.